Eu vou conversar com o diácono Tiago de Souza, da comunidade Betânia. Ele que será ordenado sacerdote no dia 15 de dezembro, na paróquia Santa Terezinha, em Guarapuava. Tiago, queria conversar com você inicialmente sobre a vocação e o chamado, né? Certo. Quando que você percebeu esse chamado para o sacerdócio? Como é que foi esse momento para você? Então, a primeira vez que Deus me falou sobre um chamado, eu tinha 17 anos, foi no meu primeiro ano de conversão, do início de conversão. Eu estava participando de uma Mariápolis, lá em Aracaju, Sergipe, que eu sou de lá, e o evangelho da missa daquele dia falava sobre aquela passagem onde Jesus, depois de um tempo de missão com seus discípulos e apóstolos, ele convidam eles para descansarem do outro lado do lago, né? E eles saem, né, para o outro lado, mas quando eles chegam lá, já existe um povo, uma multidão à espera deles, né? E quando Jesus vê aquela multidão, ele se compadece, a palavra vai dizer, ele se compadeceu deles porque era como se fossem ovelhas que não têm pastor. Sim. E aquela palavra, como ovelhas que não têm pastor, né? Então existe um povo que precisa de pastor. Então aquilo é a primeira coisa que calou no coração. E aí o padre fez a pregação, fez a homilia, já foi mexendo muito no coração, mas no ofertório eles cantaram aquela música Servo por Amor, cujo refrão era assim: doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Então aquela música com aquela passagem me fez, é como se Deus falasse dentro do meu coração que havia um povo à espera de pastores e que eu poderia ser um pastor que aquele povo esperava. Então ali foi a primeira vez, eu lembro que eu chorei muito por causa do chamado, porque no primeiro momento ali da minha história com Deus, eu fiz igual o jovem rico, eu não tive coragem a princípio, né? Então naquele primeiro momento com 17 anos eu não tive coragem de prosseguir, durou um mês aquela interpelação, mas eu não deixei Deus falar mais. Depois eu fui retomar isso 10 anos depois, já com a vida em comunidade, na comunidade Betânia, né? Que aí com 8 anos depois daquele dia eu me permiti uma vida em comunidade, missionária, e depois com 2 anos de comunidade foi que eu me abri, por causa da palavra do jovem rico, vi Jesus pedir para mim, né? Perguntar para mim, te falta uma coisa, vai, vende tudo, né? E se dê por inteiro. E aí a partir disso eu retomei aquela conversa inicial, né? Dos 17 anos e tudo começou a acontecer. Então foi mais ou menos assim. Sim. Tiago, e nesse teu caminho de formação, quais foram assim os principais desafios, as principais alegrias? Então, acho que como eu pertenço à nova comunidade, então eu já era missionário numa comunidade de vida, né, que é a comunidade Betânia, que trabalha com acolhimento de pessoas, né, em sua maior parte dependente químico, né. Então já era inserido muito na missão. Qual foi, acho que o meu maior desafio foi aprender a conciliar a necessidade da missão com a necessidade dos estudos, que é muito intensa, né. Então o meu coração de missionário muitas vezes queria estar inteiro na missão para poder servir esse povo de Deus, porque é um apelo que está no coração. As ovelhas esperam um pastor, né? E eu vivia de alguma forma, não como um presbítero, não como seminarista, mas como um missionário leigo. Eu vivi intensamente o apostolado, né? Mas eu tive que sair para poder cuidar dos estudos, né? Então, conseguir conciliar um pouco a missão e os estudos foi um desafio. Depois que eu aprendi e a comunidade me deixou livre para fazer dos meus estudos a minha missão, né, eu fiz bem isso, mas ainda ficava no coração, eu sentia falta da missão, da comunidade estar ali. Então acho que o maior desafio meu maior desafio foi me ausentar um pouco mais da missão pragmática ali com o povo de Deus, para estar nos estudos, porque para o seminarista, apesar que a gente tem as pastorais, mas a nossa principal missão é se preparar bem para ser um bom padre, né? Então fazer os estudos como deve, né? Aprender o máximo possível para poder servir a Deus da melhor forma e ao povo de Deus também. Então acho que destacaria isso. Sim, sim. Tiago, e existe assim alguma pessoa ou uma situação que te inspirou para a sua decisão de seguir a vocação?
Então, acredito que minha grande inspiração é o Padre Léo, né? A pessoa, assim, né? O Padre Léo foi a pessoa que me proporcionou a minha experiência de Deus fundante, assim, né? Eu, com meus 17 anos, eu assisti uma pregação dele, e aquele dia da pregação, dia 9, nunca esqueço a data, 9 de fevereiro de 2002, né? Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma, e foi ele que me falou de Deus pela primeira vez. Então, quando eu comecei o meu processo nos anos seguintes, eram as pregações dele que me inspiravam a ser um bom cristão, a ter uma vida apostólica, a ter uma vida unida à igreja, mas ainda sem estar no seminário. Quando eu vim para a comunidade Betânia, que é a comunidade que ele fundou, que eu conheci a obra e vi o que um sim de um homem a Deus, através, sobretudo, do seu sacerdócio, pode gerar no mundo, a transformação, então aquilo me deu ainda mais ânimo para poder também dar o meu sim, né? Nas minhas limitações, que uma vocação adulta, né? Mas eu olhei para ele, e nele também ele tem uma história assim, então olhei para ele e pude ver que o meu sim também poderia ser tão fecundo como o dele, né? Então ele para mim é uma grande inspiração. Tiago, sobre a tua formação e preparação, como é que foi a tua experiência no seminário? Nos fale assim, que momentos que você considera mais marcantes do seminário? Então, o seminário, a formação, ela é desafiadora, porém, na nossa realidade, da comunidade Betânia, eu já morava numa comunidade, né, de vida, né? Então, o seminário, ele acaba sendo uma comunidade que a gente forma ali. Então, eu já tinha, de certa forma, uma experiência em convivência e com fraternidade, em dividir espaços, né, em estar debaixo da autoridade de um responsável, né? Então, isso eu acho que não foi tão difícil para mim. Então, foi um desdobramento da vida comunitária que eu já vivia. Eu, na minha experiência no seminário, eu tive mais luzes do que sombra. E eu destaco um momento muito difícil que eu passei, que foi no meu 3º semestre da teologia, eu descobri um nódulo no fígado. E naqueles 6 meses em que eu fiquei fazendo exames, consultas, porque pensava-se que era um nódulo maligno, que era câncer, eu pude contar com apoio, porque a minha família estava longe, né? Sim. E quem eu pude contar foi os meus irmãos do seminário, né? Então, o meu formador na época, os meus irmãos do seminário, foi quem cuidou de mim, quem me levava para as consultas, quem não me deixou desanimar, porque chegou um momento que eu achava que era câncer, não ia fazer o tratamento. Então, naquele momento, tudo que eu passei foi decisivo, a presença comunitária dentro do seminário para me fazer ter ânimo, fazer as consultas, fazer os exames e ver que, graças a Deus, não era maligno, né? Era apenas um nódulo, né, que deveria ser tratado, mas eu destaco aquele momento como um grande momento de fraternidade que me fez superar aquele momento difícil que eu estava passando, sabe? E a tua família, com relação a essa tua caminhada vocacional, a tua decisão, né, de dar o sim? Então, a minha família, ela não foi muito favorável no início, não. Como eu falei, eu sou uma vocação tardia, então quando eu senti o chamado, eu sou psicólogo de profissão, então eu era concursado e eu sou professor de psicologia, eu tenho mestrado em psicologia. Então, a minha família me entendia como um futuro promissor, uma pessoa que era um sucesso, né? Então, deixar tudo que eu conquistei com muito esforço, com muito suor, né? Com muito estudo, deixar para viver num voto de pobreza, numa comunidade, cuidando de pessoas, dos menos favorecidos, né? E ainda mais como sacerdócio, sem dar para minha mãe um neto, e para meu pai também. Então, no início, não foi tão bem aceito por eles, mas com a minha convicção, com a minha felicidade, né? E à medida que eles foram vendo que eu era feliz naquilo que eu vivia, eles foram se transformando assim no jeito de pensar minha vocação, né? Tanto é que hoje minha mãe, ela é uma das minhas maiores apoiadoras, né? Muito feliz, né? Está celebrando cada passo que eu tenho dado, está lá junto comigo na expectativa, faltando esses meses para a ordenação, está feliz comigo. O meu pai também hoje também apoia bastante, ele também é feliz com isso. Mas no início não foi assim não, precisou de tempo para eles verem que eu era feliz nisso, e porque eu era feliz desse jeito, eles passaram também a ser felizes, né? Tiago, e que conselho você daria para jovens que sentem o chamado e têm alguma dúvida, e também para famílias, né? Que sim, de repente o filho decide, né, dar o seu sim e a família fica um tanto quanto reticente. Então, para os jovens eu diria
que peçam ajuda, né? Procurem ajuda, procurem conversar com alguém. Eu fiquei 8 anos nesse sim, não com Deus. E no dia que eu decidi procurar um diretor espiritual, então procurei um padre, pedi ajuda, porque eu sentia que Deus me chamava, mas me faltava coragem, não sei se era coisa da minha cabeça. Então, naquela época não tinha encontros vocacionais, então eu procurei um padre que fez direção espiritual comigo. Então, uma vez por mês, às vezes chegou tempos que era a cada 15 dias, eu ia, marcava com ele me atendia. Eu falava das minhas dúvidas, dos sinais que eu via, e ele ia purificando, né, a minha indecisão, por exemplo, de deixar a minha mãe sozinha, né, e viver uma vocação, e ele me ajudou muito. Hoje em dia, na nossa diocese, nós temos encontros vocacionais, né, e é algo muito bom que a diocese hoje proporciona, porque o jovem que está vendo isso, né, que está em dúvida, procure os encontros vocacionais, procure os pares que são referência da equipe vocacional, porque eles podem ajudar, né, a você entender um pouco mais essa voz que chama, os sinais, né, inclusive com as famílias, porque o encontro vocacional hoje, do jeito que está sendo tão bem estruturado, ele permite que não só o vocacionado participe dos encontros, mas como eles também incluem as famílias nessa participação, para que também elas possam tirar as dúvidas, para que ela também possa superar um pouco os medos, né? Então, tanto aos jovens quanto às famílias que têm alguém que tem isso no coração, o que eu aconselho é abra o coração, né, e procure esses espaços. Aqui na nossa diocese nós temos os encontros vocacionais, participe disso, porque isso ajuda a dirimir as dúvidas, né, a dar mais clareza ao processo, e aí para reunir as informações para dar o sim que é preciso. Né? Tiago, e quais são as tuas expectativas, as tuas metas para esse início, digamos assim, de um novo passo, né? Você enquanto sacerdote? Olha, as expectativas são as melhores, né? Eu sou da comunidade Betânia, né? Eu sou missionário da comunidade Betânia, mas agora eu me torno padre da igreja da diocese de Guarapuava, e há uma probabilidade de que eu vá exercer o meu ministério dentro da comunidade, né? Então, eu sou um padre da igreja, da diocese, e o meu bispo me designa para exercer o ministério lá dentro da comunidade, né? Com muita clareza isso, e a expectativa é de agora, volto como padre, poder cuidar melhor do povo de Deus naquela parcela, né? Tem uma passagem que me dá clareza em relação a isso, que ela fala que existem ovelhas que não estão no redil do pastor, estão afastadas, né? E quando eu olho para aquela parcela das pessoas que a gente atende, né, dos dependentes químicos, dos moradores de rua, né, de muitas famílias que estão desintegradas, que muitas vezes estão sofrendo com a dependência química do seu filho, né, eu agora como padre posso aperfeiçoar ainda mais o meu ministério com eles, porque às vezes eu faço atendimentos, né, que na conversa eu vejo contrição, você vê arrependimento, e muitas vezes eles dizem bem assim, mas você não posso confessar ainda, você não pode dar absolvição ainda. Eu disse, não, eu não posso. Mas agora, como padre, nos atendimentos, nas conversas, né, eu posso celebrar com eles o sacramento da reconciliação. Nas visitas pastorais que eu faço nos 8 recantos, né, eu posso celebrar com eles a Santa Eucaristia, né. Então a minha expectativa é de que agora o meu ministério, né, ministério sacerdotal, vai ampliar ainda mais a minha inserção missionária junto àqueles que Deus me confiar, né. E isso me anima bastante. Eu já faço um pastoreio, já tenho uma vida missionária, mas agora como padre é uma outra perspectiva, né. Eu posso no meu ministério oferecer coisas que só mãos de padre podem fazer, né? Sim. Tiago, e como que se vê o papel do sacerdote atualmente, né, no mundo em que vivemos? Então, hoje o papel que eu vejo é de ser uma referência, né? Tem algumas imagens que me chamam a atenção. Por exemplo, o padre ele precisa de ser de certa forma como um farol que ilumina barcos perdidos, né? Então, hoje as pessoas elas estão tão confusas com tantas informações, com tantas influências, e elas precisam de pessoas que sejam uma boa referência de valores cristãos, né, de valores de família, de valores que aproximem ela da melhor versão dela, né?
Então, eu acho que o sacerdote ele tem esse papel de ser no mundo uma referência de um caminho que dá certo, de um caminho que leve para a vida plena, que leve para a felicidade, mas uma felicidade não como um fogo de artifício, né, que solta e é fugaz e depois que explode termina. Não, uma felicidade que perdura, né, e que só é encontrada dentro dessa perspectiva de uma amizade com Deus, né? Então, eu vejo o padre como um farol que ilumina aqueles que estão distantes, que precisam encontrar o caminho de volta. Eu penso um padre, uma coisa que eu rezo muito, Jorge, é que Deus me faça um padre, e eu acho que um padre tem que ser isso no mundo, uma ponte que diminua a distância que as pessoas vivem de Deus, né? Então, eu sempre rezo para que eu seja um padre que diminua a distância do coração do homem ao coração de Deus, né? Então, eu penso que, como no mundo hoje, o papel do padre é esse, é dar às pessoas Deus. E Deus é a resposta que eles precisam, né? E se tem uma pessoa no mundo que pode dar Deus às pessoas, é o sacerdote. Sim, sim. Nós vivemos atualmente a questão do sínodo na igreja, né? Como que você vê esse empenho da nossa igreja em caminhar juntos? Olha, eu acho uma movimentação necessária. Na comunidade a gente tem uma frase que a gente diz que ninguém é bom sozinho, né? O ser humano em si, ele, tanto que a gente vê isso no caráter antropológico, né? O homem, ele é um ser de relação, ele existe para ser um com o outro. Mas se a gente olhar à luz da antropologia teológica, quando a gente vê o homem como uma imagem e semelhança de Deus, então a Deus, a Trindade, eles são três pessoas que se relacionam, né? O ser humano traz em si, a sua imagem e semelhança, uma necessidade de autotranscendência, né? De se relacionar com Deus e de se relacionar com os outros também, né? Então, quando a igreja nos diz e nos lembra que caminhar junto é mais importante do que caminhar, por exemplo, caminhar sozinho e chegar mais rápido, não é tão importante. O importante é caminhar junto e chegar mais longe, né? Então, caminhar junto, né, nas nossas decisões, no nosso pastoreio, poder contar com a comunidade, entender que eu sou um ser de comunidade, que a minha vida foi feita para viver em comunidade, me ajuda a viver a vida plena e construir o reino de uma melhor forma, né? Então eu acredito que é importante porque devolve ao homem aquilo que ele é. A sinodalidade leva a isso. O homem não nasceu para ser sozinho, como a sociedade hoje prega, o individualismo, né? O egocentrismo. Não, nós nascemos para partilhar a vida. E a sinodalidade nos lembra disso, nos devolve a nossa essência. Nós fomos feitos para caminhar juntos, construir juntos. A vida só faz sentido assim. Tiago, que mensagem você gostaria de deixar para aquelas pessoas que acompanharam a tua caminhada, né, até você chegar onde está chegando aí, ao sacerdócio, e também para aqueles jovens que estão sentindo o chamado? Então, para as pessoas que me ajudaram, eu só tenho a agradecer, né? A Deus acontece na vida através das mediações humanas, né? E foram 10 anos da minha dúvida, da minha teimosia com Deus, né? E Ele levantou tantas pessoas que me animaram, que me ajudaram, que me mostraram a vocação, que me mostraram a beleza da vida com Deus, né? Depois que eu disse sim, mais quase 8, 9 anos de pessoas também me animando, foram tantas dificuldades, tantas dúvidas, tantos sacrifícios que a gente teve que passar, mas foi possível passar justamente por isso, porque eu tinha pessoas ao meu lado me animando, né? Me incentivando, até mesmo muitas vezes questões materiais, né? Que me faltou, e eu pude contar com a providência divina através de pessoas, né? Porque nós seminaristas, a gente, os nossos estudos, né? Muito do que a gente vive é sustentado pelo povo de Deus, né? Que Sim. acredita na nossa vocação, né? Então, tanto agradeço as pessoas que me ajudaram, como as pessoas que ajudam o seminário de forma geral, né? Porque vocês tornam possível que a gente dê esses passos, né? Porque são muitas coisas que a gente enfrenta, e essa é um delas, uma situação dessas, né? E a gente só consegue por causa da ajuda das pessoas, né? Que
que materialmente são a providência de Deus. E também afetivamente, né? Pessoas que olham para nós com esperança. Acho que uma das coisas que mais eu quero agradecer é a expectativa, a esperança que as pessoas depositavam em mim, no meu ministério, né? Quantas palavras de incentivo que me fizeram ir adiante, né? Então, para eles eu quero dizer meu muito obrigado, dizer que aquilo que vai acontecer no dia 15 de dezembro também é por sua causa, né? Tem muito de vocês nessa história, tem as digitais de vocês nessa história, e eu sou muito grato. E aos jovens que estão escutando hoje, eu posso dizer uma coisa, vale a pena. E sabe, Jorge, cada pessoa que hoje eu falo, jovem, eu digo assim, que eu demorei muito para ser feliz. Eu demorei 10 anos para dizer sim, para ser feliz. E o que eu desejo para um jovem? Que você não demore tanto quanto eu. Porque eu demorei muito. Hoje eu sou extremamente feliz, eu sou realizado. E dia 15 de dezembro eu acho que eu vou chegar no ápice da minha realização. Eu já fui, antes quando eu, no meu antigo pensamento, eu achava que ser feliz para mim era ser meu maior sonho. Era ser professor de universidade, ser professor de psicologia. E eu alcancei isso. Sim. E quando eu alcancei isso, eu vi que ainda não era, né? Mas hoje, como diácono, né, eu já me sinto muito mais feliz e fico imaginando no dia 15 de dezembro, né, quando eu for ordenado padre, no dia 16, que for a minha primeira missa, eu acho que eu vou estar em êxtase, né, feliz. Então, o que eu digo, não demore para ser feliz, né, dê uma chance a Deus mais cedo, veja com Ele o que Ele quer para você, e Ele vai te ajudar, Ele vai te responder, é interesse dEle fazer você feliz, e da sua parte é só dar a chance, né. É como eu dei, só que eu dei um pouco tarde. Então, você que está me escutando, se puder, se sente chamado, procure ajuda, procure os encontros vocacionais e não demore para ser feliz, porque vale a pena o sim que a gente dá, com certeza. Tiago, para a gente finalizar, o teu convite para que as pessoas estejam com você, rezem por você neste dia 15, no dia 15 de dezembro. Isso. Então, quero convidar todos vocês, a minha diocese de Guarapuava, né, e adjacências, né, que possam estar conosco no dia 15 de dezembro. É o terceiro domingo de dezembro, é o domingo da Gaudete, o domingo da alegria, né, na paróquia Santa Terezinha, aqui de Guarapuava, às 15 horas. Nós vamos estar juntos ali para vivermos esse momento onde eu serei ordenado padre pelas mãos do meu bispo, Dom Hamilton, né? Então, quero que você se junte a mim, a minha família, a minha comunidade, aos meus irmãos de diocese, para que possam ver Deus acontecer ali, Deus fazer de mim um sacerdote, né, para o povo de Deus. Então, como a gente fala de sinodalidade, né, será muito melhor se eu puder contar com a presença daqueles que compõem a minha diocese para testemunhar e com isso eu me comprometer a ser um padre que ame mais, que ame melhor, um padre que diminua a distância entre o coração do homem e o coração de Deus. E, sobretudo, o meu compromisso com a minha diocese, com vocês, um padre que vai viver para amar mais aqueles que são mais feridos, né? Então, que vocês estejam lá para testemunhar isso, esse meu compromisso com Deus e com a minha diocese. Muito obrigado, Tiago, pelos momentos que você dispôs aqui para a gente bater esse papo, né? E, com certeza, estaremos também no dia 15 de dezembro, junto com o Tiago, na paróquia Santa Terezinha. Providenciaremos, para quem não puder estar presente, né, uma transmissão pelas redes sociais, para que as pessoas possam estar acompanhando esse momento. Ok. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço.